Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Estou aqui hoje para mais um vlog de estudos de francês. Vim atualizar vocês sobre o que eu estudei nos últimos dias. Eu não gravei porque eu assisti mais aulas de gramática. A última vez que eu conversei com vocês, eu tinha assistido a aula de faire des achats, em que eu aprendi algum vocabulário sobre roupas, o verbo de comprar e pagar, que eu contei para vocês. E aí depois vieram algumas aulas de gramática. Essa, por exemplo, de afirmação e negação, que falava do grupo dos verbos, como negar ou afirmar alguma coisa. Depois os artigos definidos e indefinidos. E depois a aula de adjetivos possessivos e as preposições, em que a professora falou sobre os artigos possessivos, preposições e nomes de países, que tem uma regra específica, também preposições de lugar, que é uma coisa que eu preciso muito revisar. E aí sim voltamos às aulas que eu gosto mais, em que a gente aprende frases mais interessantes, vocabulário, como por exemplo essa de exprimir uma paixão, exprimer une passion, que é muito mais interessante para mim, por exemplo. Em uma das aulas de francês, especificamente sobre os artigos, tinha uma frase específica de Harry Potter, que eu não gostei muito, que é Elle lit beaucoup, mais elle ne lit pas les livres de Harry Potter, que é ela lê muito, mas ela não lê livros de Harry Potter. Eu fiquei triste com essa frase, mas ainda assim ela me deu uma boa ideia de procurar conteúdos em francês de Harry Potter, já que eu fiz o mês temático, e achei esse primeiro canal que, além de Harry Potter, a moça também falava de livros em geral. Então eu já achei um novo canal para eu poder assistir, com um tema que eu gosto, que eu até conversei com vocês, que é uma forma muito interessante de se estudar, que é procurar vídeos ou filmes ou algo assim que tenha a ver com coisas que você gosta e consome na sua língua original. Eu não sabia exatamente como pesquisar, então eu mostrei pra vocês aí que eu pesquisei Lire Harry Potter. E aí eu achei esse primeiro vídeo, que é o canal que eu mostrei pra vocês, e aí outros apareceram nas sugestões. Nesse vídeo então eu assisti, anotei muita coisa, porque eu queria pegar algum vocabulário sobre esse universo de Harry Potter, até para facilitar minhas pesquisas de vídeos depois. Então, entre as coisas que eu anotei estavam Les Animaux Fantastiques, que seriam os animais fantásticos, Les Bonbons de Bertie Crochu, que seria os feijõezinhos de todos os sabores. Aí também peguei Le Univers de Harry Potter, que vai ficar bem mais fácil de eu pesquisar, que seria o universo de Harry Potter. E outros itens como Retournant de Temps, que seria o vira-tempo. La Carte de Marauder, que seriam os marotos. Des Baguettes, que seria as varinhas. Petit Tacle que Vole, que seriam aquelas chaves que voam no primeiro livro. Vif d'Or, que seria o pomo de ouro. E aí, sobre as casas, eu aprendi que Serpentard seria Sonserina, Servette seria Corvinal, e o mais interessante, Pouf Souffle, que seria a Lufa-Lufa. Nesse vídeo em específico eu não aprendi ainda como seria a Grifinória, mas eu já achei bem interessante como é diferente essas três casas. Mais um dia de estudo de francês. Eu não mostrei pra vocês, mas eu acho que no último dia eu assisti essa aula Exprimer une passion. E aí hoje foi dia de Au Restaurant, que era uma aula bem comprida sobre coisas de restaurante, sobre as refeições que são les repas, o verbo manger, também algumas coisas do menu que tem lá que são comuns. Então teve muito vocabulário que eu preciso muito revisar, principalmente essa parte que são os talheres. São coisas que eu aprendi quando eu assisti a aula pela primeira vez, só que eu já esqueci. E são palavras que são bem diferentes do português. Por exemplo, essa la serviette, que seria o guardanapo. Então são coisas bem diferentes que eu preciso revisar,
e aplicar em algumas frases para aprender. Também, como algumas vezes a professora coloca no final da aula expression utile, que são expressões úteis relacionadas ao vocabulário que ela ensinou. Então essa aula vai me render muitas revisões. Tem muito vocabulário que eu não me lembro direito e preciso rever. E para compor o meu período de estudos também eu estou assistindo esse vlog de uma moça que ela vai passeando por Paris e vai mostrando algumas coisas. O interessante dela é que ela também comenta algumas coisas relacionadas à cultura francesa. Então ela fala com algumas pessoas na rua, ela mostra algumas coisas que são comuns por lá. Então foi um vlog bem interessante. E dá pra rever algumas palavras que eu aprendi nas primeiras aulas do nível débutant, no curso que eu mostrei pra vocês. E além disso também aprender outras palavras, outras expressões. E esse é o canal dela, Your Best French. E aí tem vários vídeos aqui que eu vi que eu gostaria de assistir em breve. Mas já fica mais uma indicação de vídeo pra vocês, caso vocês queiram ver algum vídeo em francês, caso vocês também queiram aprender. O bom dela também é que ela fala bem devagar e deixa a legenda aqui, então dá pra entender melhor o que ela tá falando. O francês, por exemplo, algumas coisas dá pra entender, que são semelhantes a português, mas isso também pode ser perigoso, porque assim a gente só vai intuitivamente entendendo as coisas e acaba não lembrando quando vai usar em frases, em falas e tudo mais. Então pode ser uma coisa boa, mas ruim ao mesmo tempo, na minha opinião. Mas esses foram os meus estudos de hoje e eu vou mostrar para vocês o próximo dia em breve. Hoje eu assisti a última aula de francês que vai conter nesse vídeo, então eu vim explicar para vocês um pouquinho do que eu estudei hoje. Eu só assisti essa aula mesmo e depois eu fiz um textinho para colocar aqui para vocês. Como vocês viram no meu primeiro vídeo de estudos de francês, eu montei um texto curto para treinar um pouco a minha pronúncia, que é claro que é bem ruim nesse início dos meus estudos. Então aqui eu vou explicar para vocês o que eu estudei hoje e apresentar para vocês o segundo textinho que eu fiz. Hoje a aula foi de donner une explication, que é dar uma explicação, e aí ensina o porquê de pergunta, de resposta, algumas outras estruturas também que dá para falar sobre explicações, como por exemplo, por causa de, graças a e em razão de. A professora também montou um diálogo curto em que tem várias coisas aqui que a gente já estudou nas aulas dela. Por exemplo, a parte de apresentação, aqui o diálogo é informal. Alguns verbos que ela já ensinou, o pourquoi e o parce que ela ensinou nessa aula. Também alguns artigos definidos e indefinidos, adjetivos. Aqui também a aula de passion, que seriam as paixões que eu mostrei para vocês de j'adore e j'aime. Aqui mais estruturas que ela mostrou nessa aula, então ela fez um diálogo bem sucinto assim das coisas que ela ensinou a gente até agora. Então eu vou mostrar para vocês o textinho curto que eu fiz. Pourquoi j'ai eu l'idée d'apprendre le français? Parce que j'adore Paris, j'adore lire les livres dans une autre langue. La France est un pays très beau et à cause de mon passion pour la gastronomie et l'art française. Sont mes passions. E então agora vão vir takes sobre quando eu fui na exposição do Monet no MASP, que eu gravei vários takes para vocês e vou deixar passando depois desse textinho.
como eu disse para vocês, essa era a exposição do Monet no MASP. Ele é um dos artistas que fez parte do impressionismo, que é um dos meus períodos favoritos na arte. Todas as obras dele são lindíssimas, mas é claro que eu tenho minhas favoritas. Eu gostaria de ter ido na exposição dele passada, em que era Monet à beira d'água, mas eu não consegui ir. Mas essa também foi lindíssima. Eu gravei vários quadros para vocês, inclusive esse que me lembrou um pouco a cena inicial de Wicked. E depois no final também tinham alguns produtos que você podia comprar, como cartões de presente, marcadores de livros e tudo mais. Por aqui eu já me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado demais desse vlog de estudo em francês. É claro que tem muita coisa que eu erro, muita pronúncia ruim, mas eu pretendo melhorar. Até breve!